Queria passar para outro momento do nosso culto. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9. Vamos praticar princípios, vamos honrar ao Senhor com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você se alegra com isso? Aleluia. Esse é o momento também de cultuarmos ao Senhor. Amém? Nós já cantamos, nós já louvamos o Senhor, adoramos o Senhor e vamos continuar cultuando Ele através do nosso dízimo e das nossas ofertas. Você abriu lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9? Quem abriu, diga: minhas contas estão pagas. Aleluia. Então lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9, a Bíblia nos diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Amados, esse é um versículo maravilhoso que é conhecido de todos nós. E aqui nós vimos, quando nós honramos ao Senhor, quando cumprimos o princípio, coisas acontecem e se manifestam na sua vida. Esse é o momento de nós estarmos honrando, de estarmos com uma forma de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito chegar em nossas mãos. Quando nós dizimamos, nós estamos manifestando e dizendo, através de nossas ações, que o Senhor é nosso supridor. E nós sabemos que Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas, porque lá em Coríntios ele diz que Ele dá pão para o alimento e semente para podermos semear. Então isso nos mostra que Ele é um bom supridor. Ele nos dá mais aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos para viver. Lá em Tiago também ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Ou seja, tudo que nós precisamos para ser um sucesso, para prosperarmos e enriquecermos, Deus já fez. Deus já disponibilizou para nós. Então, mas quando cumprimos esses princípios, nós estamos liberando algo, nós estamos fazendo com que as bênçãos que foram manifestas já em nossas vidas, que fala lá em Efésios, elas venham nos encontrar e venham ser verdadeiras em nossas vidas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, Deus já fez a dele. E eu acho também algo bem interessante, que eu gosto muito de um versículo que tem lá em Provérbios, no capítulo 8. A Bíblia fala que de Deus tem riquezas e bem duráveis, e que Ele anda sobre a terra procurando aqueles que o amam, para que Ele possa dar essas riquezas e esses bens. Então a Bíblia também diz que quando nós cumprimos os princípios, quando nós fazemos aquilo que o Senhor diz, a Bíblia fala que esse sim, nós estamos amando ao Senhor. Então o dízimo e as ofertas, ela faz parte de um princípio. E quando fazemos isso, nós estamos manifestando, estamos dizendo que amamos ao Senhor e que somos fiéis. Amém? Então convido você a abrir, a separar seu dízimo, separar sua oferta. Nós vamos fazer isso nesse momento agora. Se você preferir de maneira em espécie, você pode fazer através do envelope que está aí na sua frente, na sua cadeira. Se não, você pode fazer através do nosso Pix, que está aparecendo aqui, que é o nosso CNPJ. Ou você também tem as maquinetas ali com nossas tesoureiras, que vocês também podem estar participando através disso. O que não falta são mecanismos e formas de você estar honrando ao Senhor. Você que está em casa também tem o Pix, tem o QR Code. Você também pode e deve participar desse momento, que também estamos cultuando, honrando, e como uma forma de gratidão nós vamos devolver o nosso dízimo e as nossas ofertas. Amém? Então, já separou? Então vamos orar? Levante seu envelope se for fazer pelo envelope. Se você fazer por outro meio, levante a sua mão. Pai, nós te rendemos graça por esse momento. Obrigado por essa oportunidade que temos, Pai, de estar te honrando, fazendo e cumprindo a tua vontade. Nós declaramos, Pai, esses dízimos, essas ofertas, multiplicando conforme a tua palavra diz. Cremos, Pai, em nome de Jesus, que bênçãos, Pai, irão se manifestar em nossas vidas, prosperidades e riqueza. Porque é impossível, Pai, nós te honrarmos. É impossível, Pai, nós cumprirmos teus princípios e não se manifestar tudo isso em nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos e consagramos a Ti, em um nome de Jesus. Quem crê diz amém. Venha com alegria, meu amado. Prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros para dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros para dar chuva. Prospere. Aleluia. Você pode ficar de pé. Vamos louvar mais um pouco ao Senhor. Do refrão, que é a parte que
obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada, Senhor, por tudo que você vai fazer, por tudo que você tem feito, Pai. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Somos mais escravos. do medo, não. Não somos, não. Eu sou filho de Deus. Somos filhos. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Você pode cantar como quem é livre de verdade. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, não. Eu sou filho de Deus. Você pode fazer melhor que isso, querido. Eu não Você sou pode cantar como quem é mais livre de verdade. escravo do medo. Você é livre. Eu sou filho de Deus. Somos filhos. Eu não sou mais escravo do medo, não. Eu sou filho Você de abriu o mar Deus. Você abriu o mar e eu passei por ele. Meus medos foram afogados. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou um filho de Deus. Você abriu. Você abriu o mar e eu passei por ele. Meus medos foram afogados. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou um filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 fala. Capítulo 8, versículo 15 fala: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Sabe, querido, só consegue cantar, só consegue viver feliz, sendo livre, quem um dia foi escravo. Você consegue se lembrar de onde a palavra tirou você, de onde você era escravo, escravo do pecado, escravo do medo. Mas hoje nós somos livres, queridos, e nós não podemos viver como se ainda fôssemos escravos. Não podemos vir cultuar o Senhor com a mentalidade de escravo quando nós somos livres. Ah, querido, se você soubesse como um ambiente como esse pode mudar a sua vida, talvez você cantaria de uma forma diferente. Eu não vou cansar de me falar de onde Deus me tirou, porque eu sei de onde Ele me tirou. E não é porque eu estou no púlpito que é uma prova disso, não é porque eu estou viva que é uma prova disso. Sabe, um culto como esse era um culto de domingo. Era o primeiro culto de domingo. E eu saí de casa péssima. Mas eu lembrei: Senhor, eu não vou para lá de qualquer jeito. Tem algo que Deus quer fazer comigo lá na igreja. Tem algo que eu vou receber do Senhor. Ei, você pode sair da sua casa com expectativa de vir receber algo de Deus, independente de quem vai estar nesse púlpito. E começaram a cantar essa música. E eu estava numa cadeira mais ou menos aqui. Enquanto cantava: eu não sou mais escravo.
Sabe, eu tinha vários medicamentos na minha casa me dizendo que eu era escrava. Eu tinha um relatório, eu tinha um diagnóstico. Eu tinha muita coisa me dizendo que eu era escrava. Mas na hora do louvor, que muitas vezes a gente fica no WhatsApp, a gente vai lá fora tomar água, a gente vai no banheiro. Acontece comigo também, querido. Mas foi na hora do louvor, foi enquanto cantavam. Eu não sou mais escravo do medo, que foi como se o Espírito Santo me sacudisse e dissesse: ei, você não é escrava. Você não é escrava do medo. Você é livre. Você não é escrava da depressão. Você não é escrava da ansiedade. Você não é escrava do diagnóstico. Você não é escrava dos medicamentos. Eu tô com raiva do cão porque eu sei aonde ele me aprisionou. Mas mais ainda eu sei do Deus que me libertou e que está aqui nessa noite, querido. Você não é escravo, não. Eu não estou falando contra tomar medicação. Eu não estou falando contra procurar ajuda médica, não, porque isso me ajudou. Mas o que me sacudiu naquela cadeira, o que me arrancou de onde eu estava, não foi só isso, foi a palavra, foi o Senhor. Eu não sou contra isso. Uma vez eu postei algo no meu Instagram falando sobre isso e uma pessoa veio no meu direct: ah, Gabi, eu acho que você precisa falar como é importante fazer terapia. Eu acho que você precisa, porque a pessoa que está sofrendo com isso, ela pode se sentir mal por não ter o mesmo nível de fé que você. Você precisa falar que a ciência lhe ajudou. Eu falei: olha, eu já falei mais de uma vez que eu fiz tratamento, mas o que me tirou de verdade foi a minha confiança no Senhor. Eu lembro que a Samere, quando eu comecei a tomar medicação, ela falou pra mim: Gabi, todos os dias quando você for tomar esse remédio, você vai dizer: é o último que eu estou tomando. A sua confiança não pode estar nessa medicação. A sua confiança precisa estar no Senhor. E sabe, eu não preciso para exaltar o meu Deus, botar a ciência lá embaixo, e não preciso ficar exaltando a ciência como se Deus precisasse daquilo. Foi importante, querido, foi. Talvez você esteja vivendo um processo como esse. Amém, permanece. Até onde você crê naquilo ali, o Senhor vai lhe alcançar no seu nível de fé. Mas você precisa saber de uma coisa: não é esse medicamento que vai te libertar, não é a terapia que vai te libertar. Eu não estou falando contra eles, mas eu preciso exaltar quem me libertou. Eu preciso exaltar quem me tirou de um lugar de escravidão. Eu preciso exaltar quem me libertou de verdade, querido. E quem vai te libertar não é uma imposição de mãos, não é um poder extraordinário que vai vir de alguém, mas é o poder extraordinário que vem do Senhor e que está disponível nessa noite para a sua vida. Às vezes você pode estar pensando: ah, de novo essa menina vai falar sobre isso. Vou falar quantas vezes sobre isso, querido. Porque o diabo tem escravizado muita gente. O diabo tem escravizado pessoas ofendidas, pessoas que se sentem rejeitadas, pessoas que se sentem ansiosas. Você não sabe o que eu enfrentei para chegar hoje aqui. Fora toda a minha vida, mas hoje foi um dia. Mas eu falei: Satanás, eu acordei hoje para desfazer as suas obras. Eu acordei hoje para saquear o inferno, para povoar o céu. Pode coração acelerar, pode suar frio. Eu não sou definida pela ansiedade. Eu não sou definida por nada disso. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Ah, Gabi, mas você não conhece a minha vida. Você também não conhece a minha, mas eu conheço o seu Deus e o Deus dessa palavra, querido. Essa palavra, querida, essa palavra. A Samere fala sempre que aqui todo culto é culto de libertação, porque a palavra está sendo pregada e a libertação está chegando na sua vida. Talvez você está esperando a hora que eu vou chamar você para impor as mãos. E eu acredito que talvez eu vá fazer isso, mas eu não vou fazer agora. E você pode receber agora, independente da imposição de mãos. Você não precisa ser o crente Frei Damião, que não pode ver uma mão levantada e quer colocar a sua cabeça embaixo. Você precisa crer e receber do poder que Deus já distribuiu sobre nós. Eu não fui curada no dia que eu ouvi essa música, que isso aconteceu. Eu já tinha escutado essa música tantas vezes. Tantas vezes a gente escuta, tantas vezes a gente escuta essa palavra, tantas vezes a gente escuta esse louvor, tantas vezes. A gente considera tão comum as coisas que Deus santificou, as coisas que para Deus são santas, a gente considera tão comum. E a gente perde a oportunidade de receber em um momento como esse. A gente canta: eu não sou mais escravo do medo. Ai, meu Deus, ainda o louvor está com 10 minutos. Querido, pelo amor de Deus,
Você está dizendo assim, eu não aguento mais isso aqui, eu prefiro ser escravo. Ei, esse é um ambiente de liberdade, esse é um ambiente de libertação. Aprenda a abrir o teu coração, querido, para receber aquilo que Deus já conquistou para a tua vida. Eu queria pedir para o louvor sentar, eu queria seguir aqui um roteiro, mas eu acho que você precisa entender que você precisa louvar de um jeito diferente, você precisa se posicionar de um jeito diferente. Eu já tinha escutado essa música tantas vezes, mas nesse dia algo aconteceu. Algo aconteceu, querida. Eu fui sacudida na minha cadeira sem ninguém precisar tocar em mim. O Espírito Santo me lembrou que eu não estava sendo curada naquela hora. Eu tinha sido curada há 2000 anos, quando Jesus se entregou por mim. Você já foi liberto, curado. Talvez você não sofra com depressão, mas tem alguém na sua casa que sofre. E você pode ser um agente de transformação por onde você passar. Não, Gabi, mas todo mundo na minha família tem depressão. Na minha também, mas acabou em mim. Quando eu fui na psiquiatra, que eu contei o meu histórico para ela, ela falou assim, além de todo o histórico da sua vida que contribuiu para isso, a genética é o fator que mais acentua o problema. Sabe, o meu avô, ele morreu de depressão. Quando a minha mãe falava sobre isso, quando a gente fala sobre alguém que morre de depressão, você pensa logo em suicídio. Mas no caso do meu avô, ele não se suicidou, querida. A doença fez ele definhar até o fim. Ele morreu literalmente da tristeza e da dor que aquela doença causou na vida dele. O meu pai tinha depressão, em nome de Jesus eu estou falando pela fé, por isso que eu estou dizendo que ele tinha, porque eu creio que ele não tem mais, em nome de Jesus. Todos os meus tios, acho que meu pai tem uns 15 irmãos, dos que a gente sabe. Eu acho que todos sofrem com isso. Toda a minha família por parte do meu pai, a família por parte da minha mãe já foram internadas. Algumas pessoas da família biológica dela já foram internadas em clínica psiquiátrica. Eu sei o que é conviver um histórico com doenças mentais. Mas eu sei o que é desfrutar da liberdade que Cristo conquistou para mim. Eu sei o que é, querido, você não querer mais saber viver. Você não saber cadê a alegria de viver. Eu sei o que é, mas mais do que eu saber, é o seu Senhor, é Jesus, sabe a dor que você enfrenta, Ele sabe as coisas, as circunstâncias do seu dia a dia, mas Ele já pagou um preço para lhe libertar disso. Você que talvez estava pensando, Deus quer me ensinar algo com essa doença. Não, querido, Ele não quer te ensinar algo com a doença. Ele quer te ensinar pela palavra. E pela palavra você já é livre. Pela palavra você já é curado. Não, mas porque fulano de tal, para aprender, precisou passar. Ei, não reduz o Senhor às experiências das pessoas. Deus não é a minha experiência. Deus não é a experiência do pregador A, B ou C, do influencer A, B ou C que você vê na internet. Deus é o que a palavra dele diz. E Ele não está te ensinando com depressão. Ele não está te ensinando com ansiedade. Ele está te ensinando a ser livre nessa noite. É isso que você precisa. Nós vamos cantar mais uma vez. E eu espero que você cante como quem é livre de verdade. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, não. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, não. Eu sou filho de Deus. Não sou mais escravo do medo. Eu não sou. Eu sou filho de Deus. Você abriu o mar e eu passei por ele. Meus medos foram afogados. Você me resgatou. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou um filho de Deus.
Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou filho. Eu sou um filho de Deus. Eu sou filha. Eu sou um filho de Deus. Você pode cantar como quem é filho. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu não sou escravo, eu sou filho. Eu sou um filho de Deus. Eu sou filha. Eu sou um filho de Deus. Obrigada, Pai, porque você não tem filhos ansiosos, você não tem filhos doentes, você não tem filhos escravos, você não tem filhos dependentes de medicação, você não tem filhos mais presos no pecado, você não tem filhos pecadores, você tem filhos amados, filhos livres, filhos libertos, filhos prósperos, filhos curados, filhos livres em nome de Jesus. Liberdade flui nesse lugar. Liberdade flui nesse lugar. Somos livres em Ti, Senhor. Obrigada, gente. Eu vou precisar só do Moisés. Aleluia. Você pode sentar se você conseguir. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Sabe, querido, quando a gente era escravo do pecado, quando a gente era escravo lá no mundo, o medo era algo que não nos abandonava. A gente tinha medo de tudo. Medo das contas, medo do futuro, medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado, medo de tudo. Mas o versículo ele continua. Ele diz: mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando eu estou em casa é assistir vídeos de evangelistas, vídeos de cura, vídeos de transformação. E eu gosto muito de acompanhar os vídeos do Todd White. E algo mexeu muito comigo, acompanhando aquele homem, acompanhando o ministério dele. É porque todas as vezes que ele vai orar por alguém, para impor as mãos, vai ministrar cura sobre a vida da pessoa, ele faz aquilo, querido, ele não faz de uma forma comum, ele não faz como algo normal, mas ele faz movido por uma compaixão que me constrange. Ele vai orar por aquela pessoa com aquele entendimento. Deus ama muito essa pessoa para que ela continue doente. Deus ama muito, sabe? Deus não quer curar só para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso, não. A gente não está aqui pregando a palavra só para dizer, Deus é isso, Deus é o maior. Ele é tudo isso mesmo. Mas essa palavra, queridos, todas as vezes que ela está sendo ministrada para alcançar a minha vida e a sua vida, é para manifestar o amor de Deus por nós. Às vezes a gente vem para a igreja com a mentalidade de escravos. A gente vem para cá achando que Deus nos quer apenas para servir a Ele. Servir ao Senhor é maravilhoso. Servir ao Senhor é um privilégio que nós filhos temos. Mas nós não podemos achar que Deus ele se importa com a gente apenas pelos nossos braços servindo a Ele. Deus se importa com o nosso coração. Deus se importa com aquilo que nós realmente somos. Então, muitas vezes nós vivemos presos em depressão, em ansiedade, em problemas mentais no geral. E a gente continua vindo para cá e achando que Deus não nos ama o suficiente para nos curar. Todas as vezes que aquele homem vai orar por alguém, ele faz questão de dizer para aquela pessoa que ele está fazendo aquilo ali, porque Deus ama muito aquela pessoa.
Às vezes a gente é muito rápido em olhar para o nosso vizinho e dizer: ei, Jesus te ama. Ou quando a gente está evangelizando na rua: Jesus te ama, Jesus te ama. Mas por que nós esquecemos que nós somos o alvo do amor de Deus? Por que nós esquecemos que sim, Jesus nos ama? É como se a gente já tivesse tão automático, que nem do amor do Senhor nós precisamos mais. Gabi, mas você estava falando de liberdade. Eu estou falando de liberdade. Para você viver como livre, você precisa entender que você é amado por Deus. O combustível, queridos, nós precisamos lembrar todos os dias. Porque quando a gente está mergulhado ali na tristeza, na depressão, no caos, a primeira coisa que afeta é a nossa autoimagem, é aquilo que nós achamos de nós mesmos. Ninguém quer saber de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Minha vida é um inferno. Mas não, queridos, o amor do Senhor nos alcançou. O amor do Senhor, nós somos alvo do amor de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente precisa sim de ter relacionamentos saudáveis, é algo maravilhoso. A gente precisa de comunhão uns com os outros, a gente precisa de uma família estruturada, mas nem todos nós tivemos o privilégio de ter isso a vida inteira. E não é porque na nossa infância, no nosso passado, a gente foi afetado pelo diabo, que a nossa vida inteira precisa refletir ao que aconteceu lá atrás. Não, queridos, nós não somos escravos do nosso passado. Nós não somos escravos do que fizeram com a gente lá atrás. Nós somos livres, o Senhor nos libertou. A liberdade que nós temos hoje custou um preço muito alto, muito alto. E nós não podemos andar nessa terra como se nós não fôssemos livres, como se nós fôssemos escravos. Ah, não, mas eu sou livre. Só que tudo que acontece me afeta de uma forma que eu me comporto como um escravo. Eu conheço uma pessoa muito importante na minha vida, que ela sofreu muito na infância, muito mesmo. Ela sofreu muita rejeição, e eu já quero deixar a indicação. Todas as vezes quando eu desço é que eu me lembro. Eu não indiquei os livros que eu queria indicar, então eu já vou deixar aqui a indicação de 2. Dominando o Silêncio, os 2 tem lá no Verbo Shop, do Doug Jones. Ele fala sobre estratégias para vencer as batalhas da mente. Muito bom. E esse daqui, A Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer. Querido, mergulha sobre isso. Esse é um tema que lá em casa nunca vai ser o suficiente de livros que eu tenho desse tema. Nunca vai ser o suficiente. Sempre eu vou querer mais. Porque eu preciso me fortalecer nessa área. Essa pessoa muito que eu falei, ela tinha esse problema com rejeição muito grande. Mas ela foi crescendo, foi vivendo, construindo a vida dela, trabalhando. E chegou uma etapa da vida, e aquelas raízes, aquela rejeição, aquelas feridas, ela foi criando mecanismos de defesa natural, porque todo mundo para sobreviver, meu filho, vai pensar em alguma coisa. E o diabo gosta de nos dar estratégias de sobrevivência para nos aprisionar cada vez mais naquilo que ele tem, que é do interesse dele nos manter presos. E essas cercas de proteção que essa pessoa criou é o que muitas vezes nós criamos. Eu vou me fechar, não confio mais em ninguém, ninguém me ama. A Joyce até fala sobre isso nesse livro, ela chama os votos secretos. Quantas vezes nós não fazemos esses votos secretos? Alguém lhe machuca e você fala: eu não confio mais em ninguém. Alguém lhe feriu, algum líder na igreja falou algo que você não queria ouvir e que era preciso, mas eu não sirvo mais em nada na igreja. Ah, não, porque uma liderança em tal lugar já me machucou, eu não sirvo mais para me envolver em igreja nenhuma, porque uma liderança me feriu, então todas as lideranças vão me ferir também. E a gente vai fazendo esses votos que ninguém sabe, só a gente sabe. Eu não quero mais, eu não vou mais, nenhum homem presta, todo mundo já me machucou. E a gente vai, queridos, a cada dia ficando mais refém ainda dos nossos próprios pensamentos, das próprias cercas que nós criamos ao nosso redor. E foi assim com essa pessoa. E eu convivi de perto com ela por muito tempo. E ela não falava, ela tinha os momentos tristes e tal, mas ela não falava tanto a seguinte frase: na minha infância, o que fizeram comigo lá atrás, o que aconteceu comigo, não era, esses trechos não era algo comum na fala dela. Ela ia cobrindo aquilo ali, mas chegou uma etapa da vida dela que ela se tornou alguém tão refém dessas coisas que aconteceram, que parece que todas as coisas boas que todas as pessoas fizeram por ela se resumiram a o que fizeram lá atrás na infância. O que fizeram lá atrás quando a rejeitaram.
muitas vezes, todos nós temos alguma parte da nossa vida que precisamos lidar com a rejeição. De diversas, sei lá, um namoro, um pai, uma mãe, um tio. Mas, querido, Jesus foi rejeitado. Ele foi rejeitado por muitos. Ele sabe o que é ser rejeitado. E Ele nos libertou. Ele nos libertou dessa rejeição quando Ele nos acolheu, quando Ele nos abraçou como filhos. Se o nosso rei já foi rejeitado, sofreu tudo que precisou sofrer para me livrar eu e você, por que que hoje a gente prefere viver refém de uma rejeição que a gente sofreu lá atrás do que caminhar na liberdade que Ele já conquistou para a gente? Quanto mais nós levantamos essas cercas, quanto mais a gente fala, não, porque eu não vou, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer aquilo. Querido, pare de falar nunca mais, a não ser que Deus fale para você dizer nunca mais. Diga nunca mais para o pecado, mas pare de fechar os seus relacionamentos, fechar coisas na sua vida com esses nunca mais por causa de feridas que você recebeu lá atrás. Ferida, a gente não cobre e deixa lá de qualquer jeito. Ferida, a gente coloca remédio. Ferida, a gente bota para sarar. A gente expõe ao Senhor, leva ali para o médico para Ele sarar. Feridas na nossa alma precisam ser saradas da forma certa. Se alguém falasse comigo uns 3 anos atrás, eu sou muito de boa com tudo que aconteceu na minha vida. Eu sou muito bem resolvida. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas nada disso. Eram feridas que eu ficava ali, botando embaixo do tapete para cobrir. Deus não nos chamou, queridos, para cobrir feridas embaixo de tapete. Ele nos chamou para pegar essas feridas. Ele já, na verdade, já nos curou, já nos libertou e já nos deu o remédio que nós precisamos para colocar sobre toda ferida que possa surgir na nossa vida. Quando a gente fala aqui na igreja, eu sou curado e sarado, há um tempo atrás, né, eu falava assim, meu Deus, isso é redundante. Claro que se eu sou curada, eu sou sarada. Por que o povo fica falando curado e sarado? Mas um dia eu entendi. Cristo curou todas as minhas enfermidades e sarou todas as minhas feridas. Cristo sarou as feridas, sejam elas na alma, sejam elas no corpo. Ele sarou, Ele nos libertou. Nós precisamos lembrar disso. Nós somos livres. Ele sarou, não é redundância. Você é mesmo curado e sarado. E você precisa aprender a ouvir a voz certa. Você pode abrir comigo? Eita, aleluia, o tempo. Lá em 1 Reis. Obrigada, meu amor. 1 Reis, no capítulo 19. Capítulo 19. Não sei se vai dar tempo a gente ler tudo, mas todo mundo conhece a história de Elias. Sabe, nós precisamos aprender a ouvir a voz certa para andar na liberdade que Cristo nos conquistou para a gente. Se a gente viver ouvindo a coisa errada, nós vamos viver acreditando na coisa errada. E Provérbios fala que assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Muitas vezes você tem vivido realmente rejeitado e sei lá, afundado em tanta coisa, porque é assim que você tem pensado sobre você. Muitas vezes a gente vive ansioso, preocupado, com medo, porque é somente isso que passa na nossa cabeça. Porque ninguém na minha família deu certo, então nada que eu fizer também vai dar certo. Porque todo mundo é doente, então eu também sou doente. E você vai pensando naquilo, e cada vez mais você vai vivendo refém dessas coisas, sendo escravos dos seus pensamentos. Eu não vou conseguir ler 1 Reis, mas aqui a gente vê a história de Elias. Um homem que, meu Deus, no capítulo 18, fez absurdos bons, né? Digamos assim. Fez coisas estratosféricas, extraordinárias pelo Senhor. Fez parar de chover, fez 1 milhão de coisas. Mas no capítulo 19, uma mulher lançou uma palavra e ele acreditou na voz errada. E porque ele acreditou na voz errada, ele se escondeu. Ele pediu a Deus para morrer. Meu Deus, um homem que um capítulo, agora há pouco, vamos trazer para a nossa vida aqui hoje. É como se no culto de domingo, ele tivesse orado por todo mundo foi curado, os maiores milagres aconteceram. Mas quarta-feira alguém disse para ele, Elias, fulano disse que vai te matar amanhã. Aí no culto de quinta, ele já estava escondido pedindo a Deus, Senhor me leva, porque eu não sou digno, eu não sei o quê.
Quantas vezes nós estamos como Elias, queridos, fazendo coisas extraordinárias para o Senhor. Aí vem uma voz errada, a gente acredita na voz errada e volta a ser refém, volta a viver como escravo. Quando na verdade nós deveríamos ouvir a voz da palavra, considerar a voz da palavra e andar na liberdade que Cristo nos conquistou para nós. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo disso. Eu não sou escravo. Eu não sou escravo do medo. Eu não sou escravo da rejeição. Eu não sou escravo da depressão. Eu não sou escravo da medicação. Não, você é livre. Você é filho. Você pode ficar de pé? Aleluia. Não escute, querida, a voz errada. Pode ser que muitas pessoas ao seu redor tenham falado palavras ao seu respeito, que fez você acreditar por muito tempo que você era aquelas palavras. Mas você não é o que disseram ao seu respeito, você é o que a palavra diz ao seu respeito. Você não é escravo do que a sua família fez, você não é escravo do que o seu passado grita ao seu respeito. Você precisa parar de ouvir a voz do seu passado e parar também de querer saber como é a voz do futuro. Porque a gente fica, o que vai ser amanhã? Como é que vai ser amanhã? Não se preocupe, Deus está no seu amanhã. Sabe, a ansiedade, ela é uma vilã terrível. Ela nunca resolve o problema que nós estamos vivendo no momento. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Ela cria outro maior do que o que existia antes. Todas as vezes que você ficar tentado a ficar ansioso, lembre, eu não vou ficar ansioso. Eu não vou ficar ansioso porque isso aqui não vai resolver o problema. Eu passei o dia hoje inteiro falando isso para mim mesmo. Tem dias, querido, que nem precisa de motivo. O diabo sabe aquelas áreas que nós ainda não somos tão... Que, na verdade, não é que nós somos fracos. Eu não sou fraca em ansiedade, eu sou forte. Cristo é a minha força, eu sou livre. Mas ele sabe a área que ele consegue nos tentar. E tem dias que nem precisa de motivo, nem precisa de trabalho, de pressão, não precisa nada. Eu abro o olho e vem um frio na barriga, algo que, meu Deus do céu, eu já reconheço. Tem uma voz batendo na minha porta. Tem alguém batendo na minha porta. Eu não vou abrir a porta do meu coração. Eu não vou abrir a porta da minha mente para essa ansiedade. E eu levanto, meu corpo inteiro quer gritar, você está ansiosa? Eu não estou, eu não sou ansiosa, eu não vou ter crise de ansiedade. Eu nunca mais tive uma crise de ansiedade, mesmo muitas vezes a ansiedade tendo batido na minha porta. Muito se fala hoje em crise de ansiedade. No Instagram, todo mundo falando. Esses dias, um adolescente veio para mim. Eu acho que eu estou tendo uma crise de ansiedade. Tudo agora é crise de ansiedade. Ei, querido, você precisa entender. Escuta a voz da palavra. Essa ansiedade precisa se render à palavra. Eu não sou ansiosa. Eu não sou ansiosa. Isaías, último versículo que eu vou ler. Isaías capítulo 26. Eu confesso esse versículo o tempo inteiro. Aleluia. Vou no celular que vai ser mais rápido. Aleluia. Você precisa se cercar dos versículos certos. Todo versículo é certo, mas o que vai se encaixar na situação que você está ali naquele momento. Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti. O tempo inteiro, Pai, você me conservará em perfeita paz porque a minha mente está firmada em ti. Você conservará a minha vida em paz porque eu confio no Senhor. Você pode ser conservado em paz, querido, se você decidir confiar no Senhor, que é a sua rocha eterna. Amém? Se você está aqui e você nunca recebeu Jesus, esse é o primeiro passo que você precisa tomar para realmente ser livre. Você não vai conseguir dar um fim nessa escravidão sozinho. Você precisa de alguém que pagou um preço para libertar você da situação que você está hoje. Não só de doença, mas de pecado, de tudo. Jesus tem uma vida completamente nova para você. Talvez você está aqui, você já recebeu Jesus em algum momento, mas você se desviou. E se você se afastou desses caminhos, se afastou da congregação, mas está aqui hoje e deseja se reconciliar com o Senhor, vem até aqui à frente, eu vou orar por você. Você sabe o que é ser livre, você não precisa voltar a viver como escravo. Tem alguém aqui nesse lugar que precisa se reconciliar com o Senhor? Alguém que está aqui com algum sintoma, com alguma enfermidade, que deseja receber imposição de mãos para sair daqui curado? Se tiver, venha rápido. Aleluia, um povo curado, salvo. Tem alguém que já recebeu Jesus, mas não ora em outras línguas ainda, não foi batizado no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas e deseja sair daqui cheio?
Aleluia. Um povo salvo, liberto, curado e cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Palavra maravilhosa, amém? Deus nos conservará em paz porque confiamos nele. Aleluia, glória a Deus. Então encerramos nosso culto por aqui, amados. Passa ali no nosso balcão de informações. Lembra de adquirir seu passaporte, segundo lote, já está bombando, não perca a oportunidade. Passe no Verbo Shop, adquira a literatura. A Gabi indicou aqui 2 livros maravilhosos. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado com a leitura desses livros, amém? Os pastores vão estar aqui na frente, se você quiser conversar, se quiser tirar alguma dúvida, ou bater um papo com algum pastor, vamos estarmos aqui alinhados aqui à frente, você pode vir. Nós teremos um prazer em recebê-lo, amém? Então vamos lá, seja abençoado, vão na graça e na paz, em o nome de Jesus, amém e amém.